Quantos estavam na competição? Quantos? Agora essa programação de botar um longa, 6 da tarde, botar um longa, tudo, essa 6 filmes, É um privilégio, né? Ter a Vera no dia do aniversário. Ai, parabéns. Felicidade. Tirar uma foto com vocês duas aqui, olha, as flores. Não, você é tímida, gente. Gente, olha, é realmente um privilégio poder começar os nossos painéis com aniversariantes desse gabarito. Então, realmente, minha gratidão. E vamos que vamos. Vamos ali, tá tirando a foto ali. Olha lá. A falar de violino, com toda a energia que os 14 anos de luta nos oferecem. Ok? Que surpresa mesmo. Pronto. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Um ótimo dia e super obrigado por estarem aqui. O outro. Então é assim, vamos começar com toda a energia com a Vera e com a Débora. Muito obrigada. Obrigada. Gente, queria dizer para vocês que é uma honra para mim estar aqui ao lado da Vera, essa pessoa que eu tanto admiro. E eu estou muito feliz de estar aqui no dia do seu aniversário, Vera. Você é uma referência para mim. Olha, Meu Deus. Gente, vamos parar. Fala sobre voz. Fala sobre voz. Ah, é emocionante. Muito emocionante. Eu vou começar então, já para você se acalmar. A gente está aqui para comentar o estado das coisas, né? No debate do VOD no Congresso Nacional. Então, eu queria dar um panorama do que do que a gente está, qual a estrutura, né? Quais são os principais debates que a gente tem hoje. Primeiro, lembrar de que a gente tem 2 projetos, né? Um que vem do Senado e o outro que está na Câmara. E o sistema aqui no Brasil, a gente chama de bicameral. Então, um projeto que nasce no Senado, ele depois tem que ir para a Câmara, e se tiver qualquer modificação, ele volta para o Senado. A mesma coisa é o projeto da Câmara, que ele nasceu na Câmara, quando ele é aprovado ali, ele tem que ser aprovado depois no Senado. Se tiver qualquer modificação no Senado, ele tem que voltar para a Câmara. Então isso é importante para a gente entender como estão as coisas hoje. O projeto do Senado foi aprovado no Senado e agora está na Câmara. E o projeto da Câmara está lá. E esse debate vem no Congresso Nacional desde 2017. O que significa que eu vi os debates no Conselho Superior de Cinema em 2015, 2014. Então, vão fazer 10 anos esse debate que se estende, né, ao longo do tempo e posterga uma definição. Os 2 estão ali na Câmara. E o natural é que eles fossem o que a gente chama de apensados, né? Como tem 2, junta-se um no outro para que eles sigam juntos. Mas eu entendo que foi uma medida protelatória, né? Não foi assim. Então, tem 2 projetos correndo ali na Câmara. Um está com o André Figueiredo, o deputado André Figueiredo, que é o relator, que já está no plenário para ser votado. E o outro, que veio do Senado, está na Comissão de Cultura,
e com a relatoria da deputada Jandira Fegali. E o que a gente vê hoje é que o PL que está com esse substitutivo proposto pela Jandira Fegali é o que está mais redondo. Porque, gente, a gente vem de discussões do Senado, depois do Senado o André Figueiredo também debateu muito, aprimorou muito o projeto. Quando chega para a Jandira Fegali, ele já está também vai sendo mais aprimorado. Teve 18 ou 19 emendas apresentadas e ela apresentou, então, um substitutivo, uma redação final, que tem os seguintes pontos. Né? Primeiro, que uma coisa muito bacana, que ela propõe que o PL, quando transformado em lei, seja a Lei Tony Venturi, em homenagem ao nosso grande cineasta, querido e muito lutador, aqui pelo setor e pela lei do audiovisual no Congresso Nacional, que foi o Tony Venturi. O básico que a gente tem, primeira grande ponto que importa para nós, é a presença do nosso conteúdo dentro das plataformas. Né? Então, qual é esse percentual? O projeto propõe que 10% do conteúdo de uma plataforma seja de conteúdo brasileiro. E a Jandira colocou que 60% desses 10% sejam de conteúdo independente. Como que vai ser contabilizado isso? No projeto do André Figueiredo é por hora, né? É 10% de horas programadas. No projeto da Jandira está por obras, né? Então, um longa-metragem é uma obra, uma série, cada 90 minutos é uma obra, uma animação a cada 20 minutos é uma obra. Isso é extremamente importante para que a gente possa ter o mínimo de ocupação dentro do nosso próprio território. Depois, a gente tem a questão da proeminência. A proeminência é com que destaque nós vamos estar dentro dessas plataformas. A gente vai estar lá escondidinho, tendo que procurar o conteúdo brasileiro lá no fim da fila, ou a gente vai ter algum destaque naquelas páginas de abertura. Isso a gente chama de proeminência, quer dizer, destaque para que a gente enxergue logo de pronto, quando a gente abre a tela, alguns dos nossos conteúdos. Né? Não é tarefa fácil, porque para cada um de nós a tela é diferente, né? Porque cada perfil de consumidor, a tela abre de acordo com o seu perfil, né? Com as sugestões de filmes. Então, os dois projetos determinam que tem que ter o destaque, e isso será depois definido pela Agência Nacional de Cinema, pela Ancine. Então vai ficar uma regra infralegal, que a gente chama, né? Toda lei depois ela tem que ser esmiuçada, né? Regulamentada, e vai ser nesse momento em que vai se definir como se dá esse destaque do nosso conteúdo. E depois, o outro grande pilar é a Condecine, quer dizer, que contribuição financeira as plataformas vão trazer para o desenvolvimento do setor audiovisual brasileiro e brasileiro independente. Qual é essa contribuição? Todas as outras, nós produtores pagamos Condecine. Toda obra que é exibida comercialmente, cinema, TV, mesmo publicidade, a gente paga uma Condecine, né? As empresas de telecomunicações também pagam Condecine. Outras empresas, grandes distribuidoras, etc., pagam a Condecine remessa. Então, todos pagam, menos as plataformas de streaming. Então, qual é a proposta? Que elas destinem percentual do seu lucro não, da sua receita bruta no país para o desenvolvimento da indústria local. E aí vem o grande debate, né? As pressões de todos os lados. O projeto do Senado veio com 3% da receita bruta e com uma série de descontos. Quando ele chega na Câmara, se conseguiu de que seja receita bruta sem esses descontos, né? Então é melhor. E a proposta de 6% e não 3% como veio do Senado. O setor também ainda briga para que seja maior ainda, que seja de 12%, mas o que a gente entende é que 6% é o que está na média, vai entre 3% e esse 12%.
Vamos comparar com alguns outros países. Claro que a gente tem países onde as suas regras, a sua legislação, ela é muito mais favorável para a sua indústria local, como França, que é 25% dessa receita, Itália é 20%, e aí outros países são 5%, 4%, tem país que é 1%, então se variam. Então claro que a gente gostaria de mirar na França, né? Mas eu acho que é uma realidade muito distante para nós. Seja lá o que for, a gente precisa avançar nessa aprovação. Desses 6%, vamos lembrar de que entre 0% e 6%, porque as plataformas pequenas não vão pagar nada. É de acordo com o tamanho da plataforma que será colocada essa obrigação da Condecine. Então, vai de 0%, 1,5%, 3%, 4,5% e 6%, de acordo com o porte da empresa. E outro ponto que tem sido muito debatido é que desses 6%, 60% no projeto da Jandira está destinado à decisão direta das plataformas. Porque para onde vai esse recurso? Uma parte vai para o fundo setorial, para fazer os editais, e a outra parte seria de decisão direta da plataforma. Como são alguns incentivos fiscais, que é o artigo 3º, 3A, o 39, onde as plataformas têm incentivos fiscais para elas destinarem para os projetos que ela entenda que são do perfil da sua plataforma. Então, esse 60%, que foi uma conquista também, de que ele poderá ser usado para licenciar obras ou pré-licenciar. Obras com até 5 anos, para que eles não comprem com esses recursos, obras antigas e que cumpram todas as suas obrigações, né? Então, até 5 anos essas obras, sendo que 10% pode ser obras mais antigas, mas o grosso que sejam obras dos últimos 5 anos. E o que é bom nessa proposta? É que seja licenciamento ou pré-licenciamento é diferente deles serem coprodutores, né? Você licencia, eles vão poder licenciar uma obra por tempo determinado e a obra ela é integralmente do produtor independente, a não ser que eles coloquem outro recurso para além da Condecine, né? Então, isso é bem interessante. Então, só por X anos, como é já em algumas outras regras, que essa obra estaria exclusivamente na plataforma. Depois volta para o produtor para que ele possa destinar para negociar, né, com outros canais, outras janelas. E por último, dentro dessa Condecine, a proporção que deve ser destinada para as regiões do país. Vocês lembram quando a gente aprovou a Lei 12.485? Foi aprovado na lei que 30% deveria ser destinado para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E depois, infralegalmente, quer dizer, depois da lei, a Ancine se colocou a obrigatoriedade de mais 10% para a região Sul, Minas e Espírito Santo. Com isso, a gente teria uma distribuição desses recursos garantida fora desse eixo que a gente chama eixo Rio-São Paulo, que é o mais antigo, né, e mais forte, para que pudesse desenvolver o restante do país. Esse projeto agora, ele mantém os 30% para a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste e coloca pela primeira vez em lei os recursos para a região Sul, os estados do Sul, Minas e Espírito Santo. E de 10% que a gente tinha, será de 20%. Então a gente tem 50% dos recursos já destinados para fora do eixo Rio-São Paulo. Acho que são essas os principais pontos. Claro que para a Ancine poder pensar na proeminência, fiscalizar e tudo mais, vão ter que ter também, então, previstos ali transparência de dados para o acesso da Ancine, né, e uma série de outros detalhes, mas os eixos estão aqui. E eu acho que vou passar agora para a Vera, para ela contar um pouquinho do estado das coisas do ponto de vista político, né? Como estamos, né? Jandira está lá com o seu substitutivo, lutando para que seja pensado o projeto que já está na Câmara e
Outra coisa que também foi uma atitude de postergação foi que, além de não a pensar, quer dizer, ele passa pela comissão de cultura e mais 3 comissões. Gente, cada comissão são meses, às vezes anos. Então, se luta também para que ele ande em caráter emergencial. Então, Vera, você podia agora contar um pouquinho sobre o estado da coisa? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a todos que estão aqui. Muito obrigada pelo convite. Gisa, muito obrigada pela batalha sempre, trazendo para cá discussões, né? Como a Débora falou, a gente só pensa em vender, né? Hoje em dia, há 15 anos que eu só penso nisso. E eu acho, assim, que a regulação do setor do streaming, ele, na verdade, não é só uma questão de fomento, né? É uma questão mesmo, é um campo de batalha geopolítico, né? Onde a soberania cultural, ela colide frontalmente com os gigantes de entretenimento, né? Com as big techs. E é isso mesmo que a gente está vendo hoje, né? Na nossa batalha, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, etc., é que a gente não consegue, vamos dizer, resolver esse problema de assimetria regulatória, que é gigante, né? Enquanto os outros mercados, TV por assinatura, etc., são regulados, quer dizer, a gente ainda nunca conseguiu regular a TV aberta, né? Gostaríamos, mas, de qualquer forma, o restante do mercado está regulado com cotas, contribuições, mecanismos de investimento, e o setor de conteúdo audiovisual por demanda está lá em um vácuo legislativo, né? A minha tese é que essa lacuna não é um acidente, né? Não é um acidente, óbvio que não é um acidente. A tentativa de preencher essa lacuna, uma proposta de regulação nossa, né, é vista pelos Estados Unidos como uma ameaça. A gente tem visto hoje em dia, na questão do Trump, essa ameaça, né? Não só pela regulação do streaming, pelos direitos, pela propriedade, etc. A gente está realmente percebendo isso claramente. Eu espero que o governo também esteja percebendo. Bom, para essa colisão, para entender essa colisão, tá, é preciso que a gente entenda o que a gente está propondo, como a Débora já colocou aqui, né, a nossa tentativa de modernizar a nossa legislação e os 2 pilares, né, um é a questão dos investimentos que as plataformas teriam que fazer no Brasil para o desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira e a segundo pilar, que é a questão da visibilidade, das cotas, etc., da gente realmente poder ocupar o mercado audiovisual brasileiro com os nossos produtos, né? Mas essa regulação ele tem provocado uma reação bem grande, bem feroz na Câmara dos Deputados, na reunião, quando a Jandira, com o projeto dela, fez a relatoria e foi para discussão na Comissão de Cultura, a gente viu, assim, acho que foram 40 tentativas, não, acho que mais que isso, impedimento para que houvesse a reunião na Comissão de Cultura por questões regimentais, que eles utilizam manobras regimentais justamente para a gente não conseguir levar adiante, né? De um lado, a gente tem o lobby direto da Motion Pictures, fazendo pressão, streamer, né? Fazendo pressão junto aos nossos deputados para que esse projeto não ande. Só que, atualmente, o que a gente está percebendo é que essas discussões não estão sendo feitas só em Brasília, elas estão sendo feitas em Washington também. A sensação que a gente tem e que a gente sempre percebeu, né, na produção, todas as vezes que a gente quer regular o mercado, é o como é importante esse mercado para
a indústria americana, né? Então, essa questão que eles estão falando lá em Washington, que a regulação é uma barreira comercial, na verdade, isso é bullshit. Não é uma questão de livre comércio, tá? Isso, para mim, é uma cortina de fumaça. Na verdade, para os Estados Unidos, a indústria cultural não é apenas uma arte. Ela é um ativo estratégico. E como ativo estratégico, e com uma abordagem hoje bastante pragmática e unilateralista, né, a gente consegue ver que a regulação que a gente pretende é uma afronta à hegemonia de entretenimento americano. Então, a mensagem que eu vejo explícita nesse momento é: nossas plataformas são nossos produtos e a regulação de vocês interfere diretamente em nossos lucros e principalmente na nossa influência global. Então, eles não apenas estão preocupados com dinheiro, eles estão preocupados com o poder da narrativa, né? A narrativa é que vende o peixe há muitos anos. Então, eles querem manter o controle de tudo que é consumido, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E a regulação brasileira, ao propor uma contrapartida cultural, que é isso, né, que a gente propõe, é vista como uma ameaça a essa hegemonia. Então, a regulamentação do streaming é um teste de fogo para a nossa soberania cultural, digital e cultural no Brasil. E a demora em aprovar essa legislação não apenas prejudica a indústria local, mas permite que o capital estrangeiro entre aqui, fique aqui, receba os lucros aqui e a gente não receba nada. Então, a questão hoje, para mim, é o seguinte: não é se o Brasil pode ou deve regular, né? Mas sim se ele vai conseguir resistir à pressão geopolítica para garantir que as nossas telas contem, antes de tudo, com o quê? Com as nossas próprias histórias. Então, é isso que eu queria dizer, que é sério o momento onde a gente tem todo um problema aí que não estava posto claramente, né? Mas agora eu acho que está posto claramente pelo discurso, não só americano, mas pelas pressões que a gente tem visto aqui constantemente contra a nossa regulação. Obrigada. Lembrar que nós estamos... as plataformas chegaram aqui, a primeira, que é a Netflix, chegou em 2011. Né? Assim, é muito tempo. Cada ano que a gente passa sem essa regulação, nós estamos perdendo espaço para os nossos conteúdos. Imagina que as futuras gerações, né? A formação desse imaginário da nossa população, da nossa sociedade, como diz a Vera, né? A narrativa que permeia esse imaginário não é a nossa, né? Ela é estrangeira. Então, assim, cada ano que a gente não consegue aprovar essa lei, a gente perde em espaço de nossa própria linguagem, da nossa própria cultura, e a gente perde em investimento. Imagina o que a gente poderia ter de mais investimento para o desenvolvimento da nossa indústria, né, Vera? Eu vejo assim, eu fico imaginando, eu não tenho mais bebê em casa, mas eu fico imaginando os bebês em casa, né, assistindo lá o nosso streaming. A gente tem tanta animação boa, né, com nossas histórias, etc. Mas será que se consegue ver onde é que elas estão? Ou a criança acaba sendo induzida a ver aquilo que não é nosso? Então, isso vai acontecendo em todas as gerações, né? A gente vai crescendo sem conhecer a nossa linguagem, a gente se acostuma com a linguagem que vem de fora e, de repente, a gente se acostuma e vai, é normal. A gente acaba não conhecendo a nossa própria linguagem, as nossas próprias histórias, etc. A importância disso é muito mais do que econômica. Eu sempre falo assim, que para mim a questão da regulação é muito mais importante a questão da visibilidade das cotas e da visibilidade do produto do que propriamente
da questão, óbvio que é importante, mas da questão do investimento em si. Porque não adianta a gente ter investimento, colocar dinheiro nos projetos, etc., e esses projetos não serem vistos, né? Que é o que vem acontecendo nas salas de cinema, talvez na televisão, por conta de uma regulação bem feita, ou quase bem feita, a gente já consiga ver produção nacional, e é isso que a gente quer também dentro do streaming, nada mais que isso. Ô, Vera, sabe que eu estava lembrando de comentar aqui, quando a gente estava no período de aprovação da Lei 12.485, da TV por assinatura, que trouxe para o fundo setorial, né, o tamanho que ele tem hoje, e trouxe principalmente as cotas, foi também uma luta, a gente fala que a gente brinca que foi uma luta sangrenta, né? Que ficou assim, um debate anos no Congresso e foi muito difícil. E sabe qual foi a cota que nós conseguimos aprovar na época? 2,8% de toda a grade do canal de TV. 2,8%. Sendo que metade disso era independente, 1,4%. O bacana é que esses 2,8% tinha que ser em horário nobre. E qual foi o resultado disso 10 anos depois? No começo, uma resistência enorme, com campanhas que falavam da Sky falando que o governo queria controlar o seu controle remoto, queria direcionar o seu controle remoto, que a gente não ia conseguir entregar conteúdo de qualidade e a tempo de cumprir as cotas. Foram feitas várias campanhas para nos desqualificar. E o que aconteceu? Com essa cota tão pequena, nós chegamos, 10 anos depois, a ter quase 18% de conteúdo brasileiro e brasileiro independente, a maioria sempre produto independente, nesses canais. Ué, por que eles não ficaram só na cota? Porque ao provar aquele pouquinho de conteúdo nacional e nacional independente, eles viram que o público amou e que, portanto, era um bom negócio para os canais também ter o nosso conteúdo, afinal, dentro do nosso território, né? E passaram, então, a cumprir não só a cota, mas a experimentar muito mais. E hoje a gente gira em torno de 18% do nosso conteúdo nesses canais por assinatura. É incrível ver isso, né? Eu vejo muito a Globo News. Qualquer coisa, eu sou... Não gosto, mas eu gosto de ouvir aquele barulhinho enquanto eu estou trabalhando. Eu gosto de ficar com a televisão ligada. Depois que Ainda Estou Aqui foi para o Oscar, óbvio que com a ajuda deles também, né? A quantidade de publicidade, né, de promoção eles estão fazendo com o cinema brasileiro, com o conteúdo brasileiro, eu fico tão feliz, porque realmente... E aí tem umas questões assim que são discutidas, que no projeto de lei, por exemplo, fala sobre o agente relevante, né? Que claramente ali no projeto diz que eles poderão, eles pagarão menos Condecine, 50% do valor da Condecine que seria paga pelos outros, eles pagariam 50%. Óbvio que aquilo dali é agente relevante, está se falando muito de TV aberta, né? E as pessoas são contra, existem pessoas que são contra. Eu fico feliz com isso, porque realmente a gente precisa, de repente, de ter os nossos players aqui no Brasil, né? Brasileiros. Então, é a forma, inclusive, que a gente consegue fazer com que eles apostem na nossa produção e façam promoção da nossa produção. E isso é importante. Porque tem ali uma proposta que os canais que já exibem, as plataformas que já exibem acima de 50% de conteúdo brasileiro e brasileiro independente, elas vão ter um desconto na Condecine. E a gente falou assim, ótimo, né? Você tem que ter mais de 50%, maravilhoso. Óbvio que nisso se inclui a Globo. E aí é claro que a oposição já jogou assim quando estava na votação no plenário, esse é o PL da Globo lixo e etc. Né? O que é uma pena, né? Porque é uma distorção total, que parece que é só a Globo. Não, são todos os canais de televisão abertos brasileiros que exibem mais conteúdo nosso. Né?
Acho que a gente podia abrir para perguntas, né? Se vocês quiserem fazer. Bom, em primeiro lugar, parabéns, aniversário com a gente, que maravilha, a Débora. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Henrique de Freitas Lima, eu sou realizador aqui no Sul e presido a entidade de gestão coletiva de direitos autorais dos diretores brasileiros, a DBCA. Então, se alguém que está aqui tem longa, por exemplo, e não é afiliado, venha para a gente. Bom, em relação, eu acho que elas dissecaram a situação lá, os projetos, nós estamos ampla mobilização lá em Brasília, nós, como gestão de direitos autorais, somos uma certa linha auxiliar, né, as entidades corporativas que estão liderando essa luta. Eu vou agregar um outro elemento de urgência, que quem é produtor aqui vai saber do que eu estou falando. Essa nossa conquista do regulamento da TV por assinatura, que já se vão mais de 10 anos, está em crise, na verdade. Esses canais que nos compravam os filmes e que eram nossos parceiros para ir o fundo setorial estão quebrados. Inclusive o nosso aqui do Sul, o Grupo Bots. Então, se você vai lá procurar uma parceria para entrar no edital, não tem mais ninguém. Então, a urgência também da regulamentação do streaming vem por aí. Tá? Quer dizer, a gente precisa ter novos parceiros. A gente tem uma heroína aqui sentada, que é a Daniela Menegotto, que é a dona, também, o Rafael está ali do lado, não, o Rafael está lá. Eles são os heróis da nossa produção gaúcha, né? Está toda na Sulflix, que eu brinco sempre com a Daniela, que talvez o nome da plataforma não seja muito criativo, Sulflix, mas o conteúdo é. Bom, ela consegue nos pagar por view lá, mas a gente está lá batalhando. Então, a questão do streaming, que é a bola da vez, vocês hoje tiveram, enfim, nós temos que aprovar nesse segundo semestre, senão ano que vem, eleição correndo, vai ser muito mais difícil. Mas, rapidamente, eu só queria pincelar os outros dois perrengues que estão no Congresso e que são co-irmãos dessa briga. Um, que está sendo amplamente discutido, eu li hoje, inclusive, na Zero Hora, o fato que 4 curtas de inteligência artificial exclusiva foram apresentados aqui dentro do Conexões e que estão dando uma tremenda polêmica, inclusive comentários. Quer dizer, o assunto da inteligência artificial, eu, inclusive, em fóruns internacionais pela DBCA, é um assunto discutido nos últimos 4 anos. Né? Então, o que acontece? Também temos um projeto na Câmara, que foi aprovado no Senado, né? E que tem uma coisa fantástica, ele tem um capítulo que defende os direitos autorais. Então, é uma coisa curiosa, o direito nosso de remuneração. Quando eu falo de direito de remuneração, pessoal, é aquele direito pelo uso dos nossos materiais, e que a Lei de Direitos Autorais contempla 3 categorias: roteiristas ou argumentistas, diretores e compositores de trilha sonora. Poderia ter muitos mais, mas e os produtores também, que provavelmente vão entrar conosco. Então, esse projeto de inteligência artificial que está gerando o mesmo tipo de reação histérica que o do streaming. Então, o que o nosso Hugo Mota fez? Fez uma comissão imensa de 32 parlamentares, cuja presidente é uma deputada alucinada aqui de Santa Catarina, não lembro o nome dela, e não tem nenhuma perspectiva. E um dos principais focos de ataque é exatamente os direitos autorais. E você sabe que a inteligência artificial já botou tudo lá para dentro, tudo que a gente já fez na vida está lá dentro já, e eles não querem pagar por isso. E também não querem pagar quando sai, quando alguém pega um pedaço do filme dela e muda lá, eu pedi lá o chat, não sei o que lá, também não querem pagar. E o terceiro é o direito de remuneração, o pagamento do direito de remuneração do audiovisual. Você sabe que nós temos uma prima rica, que é a música, né? Todo mundo sabe o que é o ECAD, tem 40 anos, o ECAD, para você ter uma ideia, o ano passado arrecadou 1 bilhão e 500 milhões de reais. O ECAD é um escritório central, privado, mas chancelado pela lei, que tem um monopólio, exclusividade de cobrar direitos autorais. Ele é formado por 7 sociedades, as 2 mais conhecidas é a UBC e a Abramos. E nós, por exemplo, como produtores, que é o meu caso, que produzia as trilhas dos meus filmes, são diversos. Eu sou sócio da Abramos, lá, e a Abramos cobra os royalties das trilhas dos meus filmes. E eu posso partilhar com vocês que é uma experiência fantástica tu acordar de manhã cedo, não sei se vocês fazem isso, e dar uma olhadinha como é que está o teu extrato bancário, tá?
E aí, de repente, entrou um dinheiro, abramos direitos autorais. Total maravilha, nem contava. Até porque nós que somos artistas, somos diretores, somos roteiristas, somos músicos, somos compositores, o nosso patrimônio são as obras que nós fizemos, assim como os produtores, o direito patrimonial sobre as obras também é o seu patrimônio, aquilo que vai garantir a nossa sobrevivência. Então esses 3 projetos estão lá. Obviamente, o que vai dar a linha é o streaming. Até porque o direito de remuneração, considerando esses 6%, é muito menor. E são os mesmos que vão pagar. Essa associação que foi mencionada, que eu acho que tem que explicar para vocês o que é Streama. Streama é o lobby deles. Eles criaram uma associação por 4 meses, 3 meses, nem faz isso. Onde estão todas as grandes plataformas lá. A diferença da Streama é que eles têm advogado, eles têm dinheiro pra caralho, eles estão o tempo inteiro e nós estamos aqui nos festivais, blá. Raramente a gente consegue falar com os nossos relatores, em que pese, eu queria fazer uma homenagem, especialmente a Jandira Fegali, né, que é uma lutadora, né, tantos anos aí, né, e o André Figueiredo também, que é o nosso relator lá na Câmara. Então é uma luta desigual. Então todos nós temos que estar militando do jeito que der, que seja mandando mensagem para o seu deputado. Os nossos aqui do Rio Grande do Sul não são lá muito ativos nessa área, mas a gente precisa trabalhar muito para aprovar esse ano, de preferência esses 3 perrengues. Se a gente aprovar o streaming, eu acho que já está de bom tamanho, tá? Eu vou estar aí até quarta-feira, então quem quiser saber como é que é a DPCA, como é que faz para registrar suas obras, é de graça, tá? E a gente poder pagar direitos aí para vocês assim que for possível. É isso. Tem uma coisa que o Henrique falou que é muito importante, que a regulação do streaming, ela é importante, muito importante também, porque a gente tudo vai pro digital. Então, a gente provavelmente, sei lá, daqui a não sei quanto tempo, a gente não vai ter mais a TV por assinatura como a gente está vendo hoje, vai estar tudo no meio digital. E estando no meio digital, isso que é doido, né? Que quando a gente fez a legislação da 12.485, a gente entendia que o SEAC incluía, SEAC é justamente o serviço de acesso condicionado a uma assinatura, né? Por isso que se chama SEAC, condicionado a uma assinatura. Então a gente entendia que mesmo que tivesse em outra tecnologia, a regulação estava posta, né, para esse mesmo conteúdo que vai para outra tecnologia, né? A gente entendia que estava posta. Só que aí, por manobra também desses caras, eles conseguiram colocar num projeto de lei que não tinha nada a ver com esse assunto, dizendo que a internet, a difusão pela internet não está dentro do SEAC, que não é um serviço de acesso condicionado a uma assinatura, né? A gente tem que sempre, e a gente só acessa ou por uma assinatura, seja ou a gente sempre tem que, de uma certa forma, assinar, mesmo que a gente não pague, a gente está pagando, eles estão recebendo pela publicidade. Então, na medida em que tudo vai para o streaming, toda a regulação anterior, a gente vai diminuir esse valor de contribuição, vai diminuir a visibilidade, a presença, etc. Então, isso está acontecendo numa velocidade muito grande, né? Por exemplo, o projeto não está ainda satisfazendo os canais os canais super qualificados, né, os CABECs. O projeto de lei do VOD talvez não esteja contemplando como deveria contemplar os CABECs, que estão realmente com problemas e que são canais importantes para a produção brasileira. Então a gente realmente precisa da ajuda de todas as pessoas que têm um contato com deputados, senadores, etc., para convencerem a eles, mostrarem a eles que isso é uma questão
de hegemonia, é uma questão de soberania, é uma questão que a gente precisa que eles apoiem a nossa regulação. É isso. Alguém mais quer falar? Oi, boa tarde. Quer dizer, bom dia. Ali na questão dos 60% que é produção independente, sei que a gente já está fazendo uma grande briga de conseguir a regulamentação do VOD. Tem alguma perspectiva na lei dessa produção independente regionalizada? Porque a Débora falou sobre cotas, mas não me pareceu ser no licenciamento, né? Ou ela está no geral da legislação? Que é uma briga que a gente tem aqui, que a gente sabe que as plataformas de streaming trabalham com 6 produtoras. Como é que a lei está pensada para essa brasilização, vamos brincar assim? Você está falando de 60% da cota de conteúdo ou da Condecine, você está falando? Não, é que tu comentou que o que arrecada 60% assim. É para produção independente. Eles vão ter que fazer a produção original. Sim. Tem alguma legislação, algum item na lei? Não. Tem só no fundo setorial, né? Fundo setorial. No investimento direto, não. No investimento direto das plataformas, não. A ideia que está lá é que as plataformas possam ter a liberdade de escolha de acordo com a sua grade e, principalmente, evitar que a gente tenha toda aquela burocracia que a gente tem na Ancine, porque seria bem mais ágil, né, para que a produção aconteça, porque a gente às vezes leva 4, 5 anos para conseguir fazer uma produção e a Ancine não hoje, até porque não tem concurso, etc., não tem capacidade de gerir todo esse dinheiro se cair no fundo setorial do audiovisual. Bom dia, meu nome é Fábio Cador, sou da produtora Rock 7 Filmes de Santa Catarina e sobre o comentário do colega a respeito do ECAD, né, tem uma associação de gestão coletiva que tem representado os intérpretes do audiovisual, que é a Interartes Brasil, e ela já tem conseguido arrecadar algumas direitos autorais, né, principalmente... No Brasil não, é a nossa parceira. Ah, sim. No Brasil não, fora do Brasil não. Não, é isso que eu ia falar. Ela tem conseguido arrecadar fora do Brasil, né? E agora tá nessa luta para arrecadar aqui também, né? Então é importante que as pessoas se associem, né, a essas entidades. E a pergunta que seria sobre o VOD, se está sendo debatido também essas novas plataformas de vídeos curtos em formato vertical, que está assim, cada vez mais se expandindo, né? Então, se essas plataformas também estariam previstas dentro dessa regulamentação. O que é formato vertical? É vídeo para celular. Para celular. Só que assim, não é como se fosse uma rede social, que nem um TikTok. Eles criaram como se fosse um Netflix de vídeos, de novelinhas curtas, né, que você assina como um aplicativo. Se o ganho for por publicidade, ou se o ganho for por assinatura, e se for pela internet, é streaming. Então estaria regulado. Assim como estaria também dentro do projeto TikTok, YouTube, essas plataformas todas também estão reguladas, evidentemente de uma forma diferente, né? Estão dentro da regulação, mas com algumas questões diferenciadas das plataformas de streaming, mas todas elas estão sendo abrangidas. A minha curiosidade foi por conta da fala da Débora, do que é considerado obra a partir da minutagem, né, do número de episódios, e como são vídeos curtos, né? Só que, não sei, nunca assisti nenhum, mas eu imagino que em torno de 5 minutos, aí para formar uma obra, às vezes você tem uma novela inteira e que não forma uma hora, entendeu? Então, só que estão vendendo conteúdo e está viralizando cada vez mais. O problema é que a criatividade e a tecnologia é sempre mais rápida que a legislação, né? Então, a gente sofre por isso.
Olha, então, se alguém quiser falar mais, parece Alguém que tiver mais alguma pergunta, a gente tem 5 minutos. 5 minutos. Está todo mundo inteirado, então o que eu acho que a palavra final é se interem mesmo, gente, e participem. Né? Participem através das entidades, dos sindicatos, das associações, que estão numa luta grande, né? Se mobilizando ali no Congresso, falando com seus parlamentares, para a gente poder avançar. Aliás, amanhã tem uma reunião com o Mota. O Hugo Mota. As associações estão indo conversar com o Mota, que é super importante. Então, através das associações e sindicatos, e também, gente, todo mundo aqui votou em algum parlamentar, né? Então, buscar esse seu parlamentar, claro que vocês não têm acesso, né? Falar ou senador ou deputado, mas escrever para eles, né? Dizendo da importância do nosso setor, sabe? Pressioná-lo também, porque ele pode não estar na comissão ali, mas ele vai votar no plenário, né? Então a gente precisa do voto de todos, e eu acho que cada estado do Brasil tem que se mobilizar nesse mesmo sentido. Obrigada, Fernanda.